Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, vamos falar um pouquinho do Coringão aí. Ocorreram alguns desdobramentos da rodada, né? Eu queria falar uma parada com vocês. Talvez esse vídeo aqui combinasse mais pro final do ano, só que a gente tem uma série de situações que vão acontecer ainda nesse final de 2025, né? Então talvez seja necessário fazer esse vídeo aqui já nesse momento, né? Dando uma recapitulada no ano de 2025 do Corinthians. E por que eu tô fazendo isso? Comentando isso com vocês, né? Eu tenho visto de muitos corintianos, assim, torcedores também, amigos meus, né? Muito com aquele papo do tipo... é se livrar agora do rebaixamento, mais 3 vitórias aí, e já era, e focar na Copa do Brasil, tá ligado, mano? No final do dia, eu acho que pro torcedor, de fato, a esperança por tentar ganhar um título, né, que é a Copa do Brasil, e também a minha vontade, né, eu acho que o grande foco do Corinthians, né, a gente vai falar aqui do ano do Corinthians, e é ser campeão mais uma vez esse ano, dessa vez de uma das 3 principais competições disputadas aqui no futebol brasileiro, né, e dado todo o envolto corintiano, né, todo ano de 2025 corintiano, todo o contexto corintiano, seria um grande ano, né. Só que futebol, pessoal, tem muita coisa que você controla e tem muita coisa que você não controla, assim como na vida, né? Então, me incomoda muito algumas coisas do Corinthians, uma certa passividade, né? Um certo pensamento dos jogadores do Corinthians, né? Que eu também já citei aqui em pós-jogos, né? E também em entrevistas pós-jogos dos jogadores, da comissão técnica, né? Então eu queria fazer um apanhadão aqui com vocês disso aqui tudo, porque eu confesso que aquela derrota pro Santos, tá? Ainda me incomoda muito, tá ligado, mano? Ainda mais por ser reincidente, ainda mais pela postura, ainda mais pelo adversário que vem a seguir no próximo final de semana, né? Ainda mais por ter acontecido isso também em outro clássico antes também lá no Morumbi, né? Enfim, eu confesso que eu não tô tão assim... Acho que feliz não é a palavra. Feliz sempre tô feliz com o Corinthians, né? Mas, quer dizer, feliz não, né? Esperançoso, né? Mas eu confesso que eu tô um pouco magoado ali ainda, tá ligado, mano? Tem algumas coisas que precisam ser acertadas nesse time e que eu não acho difíceis de ser acertadas. Eu me considero até um torcedor bastante realista, né? Um torcedor bastante... que tenta entender o contexto, né? E geralmente, até pela minha postura aqui no canal, vocês veem, né? O tipo de cobrança, né? Não são cobranças, porra, toda hora, né? Como faz vídeo aqui gritando, esse tipo de coisa. Não é assim, né? Eu entendo bastante os contextos do futebol, né? Então, vamos lá, né? Cara, quando começou o ano de 2025, qual era a projeção de vocês? Porque eu vou ser sincero, né? Eu tava bastante esperançoso com 2025. Fazia tempo que a gente não terminava o ano bem, com projeções de alegria e de felicidade pro próximo ano, né? A gente tinha mantido o presidente, que era na época o Augusto, né? Tinha mantido praticamente o elenco todo de 24 para 25. O Corinthians tinha acabado muito bem 2024, né? Mesmo depois daquele sufoco que a gente viveu, depois daquele inferno que a gente viveu em 2024, a gente pôde sonhar para 2025, né? Então eu estava bastante esperançoso. Eu até achei que com a continuidade dos jogadores, o time jogando muito bem, como encantou o Brasil no final de 24, né? A manutenção desses atletas, a manutenção do técnico, eu achei de verdade que a gente poderia brigar nas cabeças no ano de 2025, né? Quiçá sonhar ali contra Flamengo, contra Palmeiras, não em todas as competições, mas em uma ou outra, né? E esse sonho, né? Esse pensamento positivo aos poucos foi sendo esfarelado, né? Por questões políticas, né? O Corinthians vive uma situação tenebrosa, né? Simplesmente não é um local confiável, né? Você não sabe qual que vai ser a próxima notícia do Corinthians. Quer dizer, a próxima notícia negativa do Corinthians, né? Que sempre pode ser amanhã, né? Hoje mesmo, né? Então você não tem segurança de nada, você não sabe para onde o Corinthians está indo, né? É um barco gigantesco, numa tempestade que não termina nunca, né? Às vezes dá uma amenizada, mas sempre tem uma tempestade, né? Eu nem falo isso de forma positiva, como é a vida de um grande clube, né? Mas de uma situação negativa, tá ligado, mano? Muitas das vezes, né? Então, aos poucos essa confiança foi se quebrando. E como é que ela foi se quebrando, né? Primeiro com coisas que a gente não controlava, teve o acidente do Garro lá, né? Enfim, depois ele
teve aquela lesão meio que crônica dele. O Corinthians passou o primeiro semestre tentando se acertar sem o Garro, né? Só com o Memphis e com o Yuri e com o resto do pessoal. A família Dias não conseguiu encontrar soluções ali sem o trio Gin, né? Quando estava todo mundo à disposição, o Corinthians vira um dos melhores times do país, mas principalmente sem o Garro, né? O time desanda bastante. E mesmo assim o Corinthians conseguiu ser campeão paulista, né? O Corinthians, mesmo assim, conseguiu trazer uma grande alegria para o torcedor. Eu fiquei muito feliz com o título paulista, como foi, contra quem foi, na situação que foi. Foi muito da hora, tá ligado, mano? Então, a gente pelo menos conseguiu capitalizar um pouquinho daquele bom momento que a gente viveu em 2024, sendo consolidado ali no Campeonato Paulista, né? E a gente também tinha conseguido a vaga na Copa Libertadores, né? Do ano de 24 para 25, e acabou sendo aquela tragédia. A gente acabou sendo eliminado pro Barcelona de Guayaquil na terceira fase, segunda fase, sei lá. O segundo mata-mata, né? Dos times brasileiros, acho que é o terceiro para todos na Libertadores, mas os times brasileiros entram no segundo, né? A gente eliminou o Central do Venezuela, depois caiu pro Barcelona de Guayaquil, né? E aí a gente conseguiu um pouco apagar, né, esse vexame sendo campeão paulista ali, meio que no mesmo período, né? E aí quando acaba o Campeonato Paulista, né, quando a gente consegue ser campeão, a gente já não tinha mais a questão da Libertadores, que poderia também ser um sonho, né, pro resto do ano, né? De repente, se a gente chega na fase de grupos, as coisas mudam, né? Enfim, o planejamento da equipe muda, como é que eu posso dizer? A parte anímica da equipe também, né? E o Corinthians acabou jogando a Copa Sul-Americana, tinha a Copa do Brasil. Então o objetivo da torcida era conseguir pelo menos mais um título, né? Mais um título de expressão no resto do ano, de repente a Copa Sul-Americana, de repente a Copa do Brasil. Só que ao meio tempo disso, mano, teve a lesão do Garro, teve diversas lesões do Yuri Alberto, teve diversas lesões do Memphis Depay, teve demissão do Ramon Dias, né? Teve queda de presidente, tá ligado, mano? Saiu aí o Augusto Melo, vários problemas aí de ordem política, né? O Corinthians também se meteu aí em diversos transfer bans, uma bola de neve, né, mano? E a gente chega no meio do ano com dificuldades, né? Com um novo técnico, com um elenco curto, um elenco lesionado, né? E olha, né? Veja como o futebol é bastante dinâmico, né? Se você começa o ano como talvez um dos principais elencos do futebol brasileiro ali, tipo, o terceiro, um quarto elenco ali depois de Flamengo e Palmeiras, se você não faz contratações no meio do ano, sua equipe cai bastante o nível, né? Porque todo mundo vai se reforçando, né? E mesmo que você mantenha os seus 11 titulares, que é muito importante, tá? Você precisa de peças, de reposição. Os jogadores entram em boas e más fases, né? Lesões, enfim, temporadas, né? Durante a temporada, né? E o Corinthians, ele ficou nesse emaranhado, né? Toda essa treta, né, mano? Então isso aqui tudo eu entendo, tá ligado, mano? Se você for olhar só por essa ótica aqui que a gente tá vivendo, o Corinthians está, na atual situação, pouco ameaçado de rebaixamento, né? Esse aqui não é um vídeo pra falar de rebaixamento, tá, pessoal? Ainda não se livrou 100%, mas tem boa chance aí de se livrar nas próximas rodadas do rebaixamento. É semifinalista da Copa do Brasil. Teve uma sorte aí com a questão das mudanças de datas, né? Eu acho que foi bastante interessante pro Corinthians, até porque tava com muitos lesionados, né? Se as semifinais fossem jogadas como seriam, né, previamente estipuladas quando começou o calendário aqui no futebol brasileiro de 2025, o Corinthians iria jogar contra o Cruzeiro totalmente desfalcado, enfim, né? Então calhou que o Corinthians desse sorte aí, né, e fosse jogar semifinais, vai jogar semifinais da Copa do Brasil com a equipe um pouco mais forte aí, com os jogadores voltando de lesão, de um elenco já curto, né, pessoal? Então, se você olhar por essa ótica, até o momento, tá tudo bem, né? Tipo assim, devido a todo o contexto que eu apresentei aqui, né, de problemas de ordem política, de ordem de transfer ban, de ordem técnica, né, a gente chegar onde chegou com esse elenco, já sendo campeão paulista nessa altura, tá tudo bem. Só que o problema, mano, é que eu acho que não tem como você desprezar, descartar, não colocar nessa equação aqui o dia a dia, né? Os dias vividos, né? O que você vê nas partidas, né? O que você entende de futebol. E eu acho muito pouco, pessoal. Eu acho muito pequeno, eu acho muito pouco ambicioso as falas dos jogadores, tudo que a gente viu durante o ano, né? A eliminação para o Barcelona de Guayaquil depois foi confessada pela família Dias
que houve sim um salto alto, mano. Lá no Equador a gente tomou 3x0 do Brasil de Guayaquil, mano. Se a gente perde de 2x1, 1x0, sei lá, até pelo bom jogo que a gente fez em Itaquera, a gente fatalmente teria jogado a fase de grupos da Copa Libertadores, né? E ficou visível que foi questão de salto alto mesmo, mano. Os jogadores não colocaram em prática os 100% deles. E assim, é uma coisa que eu venho batendo na tecla muitas das vezes. Eu achava que esse time do Corinthians ele teria uma margem de evolução do que aconteceu do de 24, né? Que houve ali um nível muito alto. E que a gente jamais conseguiu repetir aquele nível em 2025. Jamais. A gente conseguiu resultados similares, mas não conseguiu repetir aquele nível. E eu estava errado, né? Talvez aquele tivesse sido o ápice desse atual elenco do Corinthians, né? E durante esse ano de 2025 eu cheguei à conclusão de que os jogadores, o time do Corinthians, eles, desde que saudáveis, né? Desde que bem preparados taticamente, tem chance de brigar contra qualquer time aqui no futebol brasileiro a curto, né? Confronto, né? Um jogo específico. Não a ordem de Brasileirão, né? Mas, se o time não der 100%, ele não consegue vencer. Ele não consegue vencer ninguém. Isso ficou bem claro durante o ano, né? Sempre que o time tinha uma dose de concentração altíssima, conseguiu grandes resultados, né? Como eliminar o próprio Palmeiras depois de novo na Copa do Brasil, né? Fazer jogos decentes, inclusive com o Flamengo agora no retorno, né? Enfim, tudo dependendo da ordem de concentração. Então veja, não é uma coisa nova, tá ligado, mano? Essa questão do salto alto. Isso aconteceu durante todo o ano de 2025 em diversas situações. Tava indo bem, aí começou a vagabundagem, foi eliminado na Copa do Brasil, na Copa da Libertadores. Enfim, voltou a jogar bem de novo, foi campeão paulista, depois cai na Sul-Americana. Tudo isso muito visível no Campeonato Brasileiro. E de novo, eu não tô deixando de contextualizar todo o momento político, todo o momento financeiro, enfim, a bagunça que teve o Corinthians fora de campo. Mas também faltou dos jogadores, tá ligado, mano? É muito dessa situação. E agora, parando pra pensar, depois de fazer essa análise, né? Eu acho que é muito pela questão da falta de comando hierárquico, né? É tudo uma bagunça, né? Talvez o CT esteja fechado com o Fabinho Soldado, mas será que os jogadores estão fechados com os presidentes? Um foi indiciado aí, o outro acabou de entrar, tá ligado, mano? Enfim, são diversos problemas, né, mano? Diversas situações, né? Mas, dado isso, né, com tudo isso, eu não consigo aceitar que inclusive a gente, né, como torcedor, embora nosso foco também seja a Copa do Brasil, que a gente pense tão pequeno, mano, no Campeonato Brasileiro, mano. Mano, de novo, eu não tô aqui pedindo pro Corinthians ser campeão brasileiro, tá? Eu entendo que não dá. Não dava no começo do ano e no momento também é impossível. Não estou pedindo para o Corinthians briga no G4. Não estou pedindo isso. Não estou. E assim, eu tô sendo bastante razoável, tá? Pela folha salarial do Corinthians, né? Que aparentemente foi mal montado esse elenco, né? Não tô pedindo muito, tô sendo até realista, né? Mas será que não dá pra brigar pelo G6, mano? E quando eu falo G6 é a vaga pra pré-Libertadores. Porque, pelo amor de Deus, né, mano? Ninguém briga por vaga na Sul-Americana, né? Eu tava até comentando isso com um amigo meu. Ou você briga pra não cair, ou você briga por vaga na pré. Ou mais acima, né? Vaga na Libertadores direto, na fase de grupos, ou título brasileiro. Todo mundo que não briga por vaga na pré tá automaticamente brigando pra não cair. Porque o corte ali, a margem da zona de rebaixamento até o G6, G8 é bastante curta aqui no Brasil, né? Porque as equipes são bastante parelhas, né? Então será que não dava pra brigar? O que eu não falo brigar, mano, é ficar ali em oitavo, em nono. Pô, a gente ficou praticamente o brasileiro todo entre 10º e 14º, mano, tá ligado, mano? Pô, com jogos nojentos, tá ligado, mano? Enfim. E a questão não foi nem falta de qualidade, foi falta de querência muitas das vezes. Falta de querência muitas das vezes. Então, vi alguns posts, né? Pô, falta mais 3 jogos aí, mais 3 vitórias aí. A gente tem esses jogos aqui, mano. Ó, deixa eu ver aqui. Acho que eu fechei aqui, eu fui burro também. Deixa eu ver onde eles estão aqui. Dá pra buscar mais 3 vitórias aí nesses 9 jogos que faltam, né? Ó, o Corinthians pega o Vitória fora de casa no próximo final de semana. Tem o Grêmio em casa, tem o Bragantino fora, Ceará em casa, São Paulo em casa, Cruzeiro fora, Botafogo em casa, Fortaleza fora, Juventude em casa. Tem uma série de jogos dentro de casa. Não dá pra conseguir 3 vitórias aí, né? E fazer os mágicos 45. Só que eu acho muito pouco, mano, pensar desse jeito, tá ligado, mano? Eu acho muito pouco. Por quê? A Copa do Brasil é só depois do Campeonato Brasileiro. Você vencer a Copa do Brasil não é uma certeza. Só tem prêmio em Copas, né, pro campeão. O campeão tem algum benefício, né? Ele é o campeão, ganha o prêmio lá, enfim, e disputa alguma coisa no próximo ano, né? Mas
o factível, o controlável é o Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians, pô, tem deixado a desejar, né, mano? Eu acho que poderia brigar, mano. Se você for ver na tabela, a gente tá... Ó, eu acho que a Libertadores não foge de Flamengo ou Palmeiras, tá, mano? Infelizmente, não deve fugir deles. Dito isso, deve abrir vaga pro G7, porque os dois estão brigando pelo Brasileirão também, né? O G7, atualmente, o Fluminense é o cara que tá na sétima colocação com 41 pontos. O Corinthians tem 36. São 5 pontos. Pro Bahia, que é o sexto, que já dá a vaga na pré também, no G6 clássico, né? São 10 pontos. Aqui eu já acho muita coisa. Mas daria pra brigar com o Fluminense, tá ligado, mano? E não falo de agora, eu falo desde, pô, pelo menos umas 10 rodadas atrás, tá ligado, mano? O Corinthians poderia ter um desempenho um pouco mais satisfatório. E essa é a minha cobrança, né? Fazendo esses jogos nojentos aí que a gente vem fazendo, né, mano? Enfim. E aí, corroborado com isso, né, você vê não só a torcida, mas também os jogadores, né? A fala do Ranieri, do tipo, nosso objetivo é ficar na primeira página da tabela. Pô, que objetivo lixo, né, mano? Isso daqui não é objetivo, né? O Hugo Souza falando, o cara pergunta pra ele sobre o G6, ele fala, mas não vai ter, como é que é G8, G7? Mas não vai ter G8 porque o Cruzeiro não vai ganhar a Copa do Brasil, vai ser o Corinthians, né? Então assim, tipo, todo mundo também já ligou o foda-se pro brasileiro, tá ligado, mano? Eu acho isso, particularmente, eu acho inadmissível, tá ligado, mano? Eu não consigo tratar com normalidade isso, mano. Não consigo. Não é como se os caras estivessem fazendo um favor ali, tá ligado, mano? E eu não vou ir nessa do perdeu, tá tudo uma merda, que você sabe a minha postura aqui. Mas eu também não sou do venceu, tá tudo ótimo, mano. Comigo nunca foi assim. Claro, eu vou aproveitar as vitórias, vou ficar feliz. Jamais vou passar a vitória do Corinthians como, não foi mais que obrigação. Não, tem que comemorar e comemorar muito, que é difícil. Mas você achar que, pô, resolveu todos os problemas também não é assim, mano. Não é assim com um grande clube, tá ligado, mano? Enfim. Talvez seja o fato de eu ter vivido uma década muito vitoriosa na década passada, né? Então, eu sei o que é preciso pra você ter um time bom, né? Um time decente, um elenco bom, né? Como é que você vê se é um grupo de jogadores, como é que pode dizer? Comprometidos, tá ligado, mano? Com a causa, né? Enfim. E aí, mano, o que acontece? A gente tem 36 pontos, tá? Na tabela. Tá a 5 da pré e tá a 5 da zona de rebaixamento. Por quê? O Vitória bateu o Santos, né? Ontem na Vila Belmiro por 1-0. Na minha concepção, tá? Eu fazendo um exercício aqui de tabela. Eu acho que se o Santos bate o Vitória, naquela disputa ali pra ver quem tá perto do penhasco, eu acho que o Santos chutaria a mão do Vitória, o Vitória caía e ia ser rebaixado desses 4 times aqui mesmo. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Só que o Vitória venceu, mano. O Vitória venceu e tá com 31 pontos perto do Santos, né? Tem uma galera aqui abaixo do Corinthians com menos 36, né? Grêmio tem 36, Ceará 35, Inter 35, Galo 33, Santos 31, tá todo mundo aqui ameaçado, né? Inclusive os de cima aqui, ó. O Bragantino também tem 36, o São Paulo tem 38, mas não vem jogando porra nenhuma também. Tá um time que tá esperando acabar o ano, né? Então esse triunfo do Vitória aqui, dá uma reacendida na briga contra o rebaixamento. É visível. Então, uma parte de mim pequena, aos poucos, ali ficava pensando, pô, seria até que legal ver o Santos se fudendo, né? O Vitória vence o Santos na Vila e complica pros caras. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando no Corinthians, né? Eu queria que já tivesse liberado também na zona de rebaixamento logo, então era importante a vitória do Santos, né? Já deixava pra trás o Vitória e já era. Porque o Vitória teria 29, teria 28, estaria a 8 do Corinthians, tá ligado, mano? Já ficaria uma situação bem difícil pra eles já, né? Então, falar de rebaixamento já não seria mais útil, né? Só que agora o Vitória bateu o Santos e a próxima rodada do Corinthians é contra o Vitória do Barradão. E aí, como é que vai ser o comprometimento da equipe? Porque, dado os últimos jogos do Corinthians, né, nesse mesmo modus operandi, né, jogo do Nordeste contra uma equipe que tá abaixo dele, o Corinthians acabou de vencer, o histórico do Corinthians mostra que os jogadores vão entrar em campo no modo tanto faz, tanto fez, não vão competir, não vão fazer porra nenhuma, né? Vão escolher esse jogo pra não jogar. Então eu já fico irritado previamente, tá todo desenho, tá ligado, mano? Eu só espero que de alguma forma, eu iludido, né, isso tenha mudado. Que a torcida também cobre isso, né? Inclusive eu tô cobrando aqui agora essa mudança de postura na marra, tá ligado, mano? Porque já é o quarto, quinto reincidente no ano, mano. Sexto, sei lá, contando também os jogos da pré-Libertadores, né? Então,
Cara, e aí, vai perder pro Vitória e vai ter que ter invasão no CT? Porque parece que é o que os jogadores estão querendo, tá ligado, mano? Então imagina se o Vitória vence. O Coringão vai vencer, tenho certeza, vai vencer o Vitória no Barradão. Mas pode acontecer de perder, mano. E aí vai ficar 2 da gente, tá ligado, mano? Então assim, é um jogo de subimportância. É claro que não vai fuder só o Corinthians, vai fuder aqui uma galera também, né? Mas mesmo assim, tô pensando no Corinthians no momento, né? Depois em outro cenário a gente pensa em atrapalhar os outros grandes aqui que podem cair, né? Mas é complicado, mano, essa situação. É complicado. O jogo de domingo voltou a ter uma importância grande. Ele já tinha uma importância moral. E agora ele tem uma importância na tabela também, tá ligado, mano? Enfim, acho que é isso, pessoal. Acho que o meu negócio é esse, mano. Eu não consigo aceitar, inclusive da torcida, tá ligado, mano? Entendo que o foco é a Copa do Brasil pra todo mundo aqui. Todo mundo tá com esse pensamento que a gente tem que ganhar esse título. Que já imaginou? Depois de todo esse ano que a gente teve, né? Todo o contexto que a gente tá inserido em questão financeira, em questão política, a gente consegue um título de paulista em cima do nosso maior rival, que vive o maior momento da história deles, e depois consegue vencer uma Copa do Brasil. Pô, um ano sensacional, mano. Um ano sensacional. Se acabar assim, todas as minhas críticas que eu fiz aqui são jogadas do lixo e vamos pensar em 26, né? Excelente 25. Só que a gente tá vivendo 2025, né? Não tem como você apertar o botão do clique lá, era clique, mano, lá do filme do Adam Sandler, né? E você vai pro futuro e já era, né? Não, a gente vive o dia a dia. A gente passa raiva, a gente passa pelos percalços, né? A vida, né? Então eu não consigo aceitar que a gente não brigue por algo maior no brasileiro, mano. O brasileiro tá aí. É algo palpável, é algo controlável. Não consigo aceitar que a briga é só fazer os 45 e vamos pensar no final do ano, mano. Não é assim, mano. Não é assim. Até porque, vamos supor que o Corinthians já tivesse, com os 40 pontos agora. Daria até pra fazer uma gestão pensando na Copa do Brasil, mano. Chega ali, faltando umas 2, 3 rodadas do brasileiro, já tira o Garro, tira o Memphis, tira o Yuri lá pra pensar só no Cruzeiro e já era, tá ligado? De boa, né? Mas não sei como é que vai ser, que o time tá devendo futebol e pontos, né? E aí uma coisa condiciona a outra, né? Se lá atrás, quando saiu o calendário, eu achei que daria até pra gente brigar por um G6, G8, né? Porque, caramba, né? Vai dar pra gente se concentrar só no brasileiro, não vai precisar fazer aquela... time do brasileiro, time da Copa do Brasil, né? Deixa o brasileiro de lado pra pensar na Copa do Brasil. Não, dá pra pensar só no brasileiro. Dá pra fazer um projeto ali, né? Conseguir gerir bem o elenco, né? Pra deixar o time descansado no brasileiro mesmo, que é um campeonato que dá pra você gerir melhor, né? Do que Copas, né? Então seria, sei lá, eu iludido, ingênuo, achava que daria pra ser melhor. O vídeo acabou ficando um pouquinho maior, pessoal. Acho que acabou tendo até um caráter de desabafo aqui, né? Mas é isso, quero saber de vocês, o que vocês pensaram do ano de 25 do Corinthians, o que vocês têm achado do ano de 25 do Corinthians, né? E quais serão as conclusões desse ano, tá? Porque na minha cabeça só tem duas. Ou a gente vence a Copa do Brasil e tá tudo maravilha, e espero que seja assim. Ou se perder a Copa do Brasil também, mano, vai ter quebra-quebra, mano. O bagulho vai ficar louco, porque vai ser um ano ruim no final do ano, né? Primeiro semestre demais. Demais não, né? Foi o campeão paulista, excelente, mas tem o fracasso da Libertadores. Acho que se apaga pela ótima conquista do Paulista. Mas a gente esperava mais pro segundo semestre, tá ligado, mano? Era o que se desenhava o ano. Enfim, acho que é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, inscreva no canal e vai Corinthians.